Deus chamou a seu filho Jonas, Deus chamou e a ele disse vai. Deus falou a seu filho Jonas, vai a Nínive a mensagem leva, vai a Nínive a mensagem leva. Deus chamou a seu filho Jonas, Deus chamou e a ele disse vai. Deus falou a seu filho Jonas, vai a Nínive a mensagem leva, vai a Nínive a mensagem leva. Um dia Deus chamou ao homem, Deus chamou a seu filho Jonas, deu-lhe uma só missão. Deus chamou e a ele disse vai pregar numa cidade. Deus chamou a seu filho Jonas, de meu amor e meu perdão. Deus chamou e a ele disse vai. Muito bem, estamos no ar com mais uma aula do Fundamentos da Fé. Muito obrigado a você por estar assistindo, mesmo que gravado posteriormente, se você está assistindo. Hoje nós temos um tema que nós vamos seguir nossas aulas, nossas próximas aulas teremos também vários outros temas, mas hoje o tema de hoje é autoridade, uma regra para todos. Esse será o tema de hoje. Peço então que você já pegue a sua Bíblia, já papel, caneta, o que você precisa para poder anotar, inclusive, né? Nós vamos, durante a semana, daqui para a próxima semana, hoje já é quarta-feira, afinal de contas, né? Nós vamos passar também a tarefa da semana que você, como na semana passada, você já deve ter visto lá na página do Fundamentos da Fé. E queremos que você acompanhe as aulas para que você tenha um melhor aproveitamento. Semana passada, então, nós publicamos, e você pode ver aqui no Facebook, nós publicamos um arquivo em PDF com o título Quem é Deus? E aqui está esse arquivo. Se você clicar aqui, ele baixa o arquivo e você deveria completar e me enviar pelo menos uma imagem do que foi feito por você, é claro, né? Então, apenas uma pessoa, infelizmente, respondeu essa mensagem, dando então uma resposta para essa atividade. Lembrando que cada atividade ela tem uma nota, um retorno, assim, para que nós possamos te dar uma nota posteriormente e também um certificado que você acompanhou este curso, que você teve um bom resultado. Então é importante que você possa participar de várias maneiras, inclusive aqui fazendo perguntas. Isso conta também para que nós possamos fazer nota. Uma interação, se você assistiu, se você não assistiu, a gente fica sabendo por causa, claro, do Facebook, que é um dedo duro, você sabe muito bem. E por isso talvez você tenha uma conta lá, né? Para compartilhar a sua vida com outras pessoas também. Muito bem, a aula de hoje, como mencionado já, autoridade, uma regra para todos. Vamos falar hoje sobre a autoridade. Vamos começar falando sobre algo bem conhecido, uma caneta. Todo mundo tem uma caneta. Essa caneta é até um formato bem antigo, que você usava na escola, que ainda muita gente usa na escola para escrever. Depois que a gente cresce, a gente usa menos caneta, né? Eu mesmo já uso teclado há muito tempo e quase nem levo caneta comigo. Mas pensando nessa caneta, qual a medida dessa caneta? Todo mundo pode dar uma opinião sobre qual é a medida de uma caneta, não pode? Todos somos livres para isso, dar uma opinião sobre qual é a medida de uma caneta. Mas, se você quer ter certeza absoluta e se você quer dizer para os outros qual é realmente a medida de uma caneta, como essa, por exemplo, a régua é a autoridade em medidas. Você discute com a régua? Provavelmente não. Quando ela dá o resultado dela, quando ela diz tem tantos centímetros, você não discute com a régua, você aceita. Não só aceita, como você propaga para outras pessoas dizendo essa é a medida correta. A medida de uma régua é tantos centímetros. De acordo com essa régua aqui, a medida é 15 centímetros. É claro que é somente um exemplo que eu estou usando aqui, talvez sirva realmente até pela realidade. Mas é só um exemplo aqui que eu estou te mostrando qual o tamanho que seria de uma régua. Então, a régua mede uma só medida, quer dizer, um só resultado final. Todo mundo pode dar sua opinião, mas nós não estamos falando sobre opiniões. Nós estamos falando sobre verdade.
sobre a comparação, né? O que você diz, o que outras pessoas dizem, todos podem dar opiniões, mas há uma só verdade. Nesse caso da régua, ela mostra um só resultado. Tomando como verdade que essa régua tenha medido essa caneta e seja realmente 15 centímetros, e você consegue verificar ali, você não tem mais dúvidas. Você coloca, então, como verdade. Não sei se o Edinho tem uma opinião, Edinho. Quantos centímetros tem uma régua? Tem uma opinião? Bem, eu até tenho, João. Uma régua para mim tem 30 centímetros, a escolar geralmente utilizada. Tem as de 50 centímetros. Tem aquelas que costureiras usam, de 1 metro, por exemplo. Só que a questão muitas vezes são as separações entre elas. Algumas às vezes são até estranhas. Não sei se você já viu, João, aquela fita métrica que as mulheres usam para medir a cintura. Sim. Isso, exato. Existem vários tipos de... O som do Edinho está cortando um pouco, mas aproveitando, né, enquanto... Seu som cortou um pouquinho, Edinho? Aproveitando enquanto talvez você restabelece aí, eu trouxe aqui uma régua. Sim. E uma caneta. Uma caneta similar àquela que nós vimos lá. E estou tentando medir aqui até para mostrar para vocês, né, tentar colocar na medida. E é basicamente isso mesmo. Até exemplo daquela imagem lá, você pode ver que eu estou tentando colocar aqui na medida exata. E você pode talvez notar comigo aí, 15 centímetros. É o tamanho de uma caneta. Então agora todos nós, mesmo que nós pudéssemos dar opinião, qual foi a sua opinião mesmo, Edinho? Eu falei 30. Você tem duas réguas, quer dizer, duas canetas praticamente, né? Que dariam a medida, né? Mas nós aqui podemos ver que a régua não mente. Então agora eu e você sabemos, e todas as pessoas também que estão falando, né? Ou conosco aí assistindo, sabemos que uma caneta tem em média 15 centímetros. 15 centímetros? Já pensou se você, sim, então, colocasse 30 centímetros? Eu achei que era a medida de uma régua, né? Ah, sim, a régua. A régua depende, um canetão, né? A régua depende. Essa sim. Foi isso que eu falei, que tem algumas réguas que tem 15, outras 30, 50, até 1 metro. Mas uma caneta, se você falou que tem 15 centímetros medindo numa régua, eu acredito. Você não vai discutir mais, não é? Não, com certeza não. Então, essa sua caneta, né? Porque tem aquelas canetas... Mas acho que de um modo geral, não é? As canetas têm esse tamanho. Tem talvez até um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é uma média geral. Então a gente vê que podemos dar opiniões e até podemos não entender exatamente a pergunta aqui. Talvez a gente faz um pouquinho de confusão, não é a questão aqui. A questão é a seguinte, quando a régua diz uma medida final, nós não discutimos mais, nós aceitamos como realidade, como verdade aquilo, e a gente não discute. A régua até tem uma coisa interessante, João, sim, interrompendo você um pouco, que muitas vezes nós queremos que tenha uma medida. Aí nós entendemos errado para justamente fazer a nossa própria medida. Só que contra alguma coisa que está estabelecida, é difícil eu contra-argumentar, não é verdade? De fato, é bastante difícil argumentar ou tentar confundir, né? Mas a gente consegue ver, então, através de uma régua, a verdade em relação à caneta. É lógico que a gente está dando exemplo aqui. Mas a gente pode falar sobre a autoridade em outros assuntos também. Por exemplo, quem é a autoridade em casa? Bom, é claro que são perguntas com respostas lógicas, mas é necessário a gente pensar. Mas a gente sabe que são os pais. Mulher, marido e mulher são a autoridade em casa. Se a gente inverter e colocar os filhos como autoridade, alguns pais, infelizmente, fazem isso, né? Inadvertidamente, sem ser aconselhados, eles fazem isso. E não dá certo. Quem é a autoridade na rua? Essa também é fácil. A resposta, a polícia. É claro que as pessoas não podem, ou pelo menos não deveriam, né, fazer o que querem na rua. Mas é claro que muita gente age mal fazendo o que quer na rua. Mas a polícia é que coloca a ordem. Mas é claro que a polícia também segue o que diz a lei. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E na escola? Bom, minha esposa é professora
E ela é uma das autoridades na escola, mas também o diretor primeiro, lógico, e depois o professor dentro da sala de aula, na escola, é o diretor, o professor, nós sabemos disso, né? Diretor, professor, está aí Até a resposta. Sim. um ponto interessante que você está falando em relação a isso é que até essas autoridades são submetidas à autoridade. O político, por exemplo, tem que ser submetido ao povo. Sim, Deveria vamos ser, falar né? sobre isso até. Guarde o comentário um pouquinho e já voltamos a esse A ponto. gente vai chegar aí. É por isso que eu já estou antecipando, mas a gente Sim. vai chegar aí. É. Então, no país, aí agora sim a gente fala sobre o político, né? Então, o político, no país, quem é a autoridade? Nós sabemos que muitas pessoas às vezes querem ser autoridade, mas a autoridade ela foi constituída, escolhida, independente se você não escolheu, mas a maioria escolheu, ou a situação escolheu, que é o nosso caso no Brasil atualmente, né? De qualquer maneira, o presidente. No falta do presidente, o Supremo, né, o Congresso, etc. Os políticos. Mesmo assim, o Edinho até começou a falar sobre isso, né? Mesmo assim, existem questões, que a gente não vai tratar exatamente agora sobre essas questões, mas daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre estas questões. E na igreja? Essa é a questão agora, porque nós já vimos em casa, fácil de responder. Na rua, a polícia. Na escola, o diretor, o professor. No país, o presidente. E na igreja? Na igreja, realmente, nós vamos colocar como uma incógnita, por enquanto. Porque nós precisamos, principalmente essa aula, desde que é uma aula da Bíblia, nós estamos tentando definir quem é a autoridade na igreja, quem é a autoridade nas coisas que importam realmente para a fé ou para a nossa salvação. Isso é que importa no final das contas. A autoridade é o padrão para todos. É algo que todos aceitam. Como, novamente, dei como exemplo, né? Que serve novamente a régua. A régua é uma autoridade. A autoridade em medidas. Você até nem questiona. Quem fez a régua? Quem inventou a régua? Você não questiona. E você usa e você aceita como verdade. É interessante, não é? Você aceita como verdade, você não questiona, você usa e você diz que o que ela diz para você é verdade, sem discussão. Acabou a discussão quando a régua, nesse caso de medidas, não... Imagine só se alguém contrata um pedreiro para fazer uma escola para criança. Aí o pedreiro fica confuso. Mas qual é a medida? Se não deram planta para ele, ele vai pensar, é a medida da criança, a minha medida, medida do professor, a medida de quem me contratou. Então ele não vai usar o que, por exemplo? Ele não vai usar o palmo dele. Ele não vai usar assim a palma da mão para dizer, meu dedão até aqui, vou usar isso aqui para construir essa escola. Não vale, é opinião pessoal isso. Isso é medida pessoal. Mas já isso aqui não é uma medida pessoal. Isso aqui é uma medida universalmente aceita, a régua. Nós precisamos de padrão, nós precisamos de autoridade. E por isso mesmo, a autoridade é o padrão para todos. Os pais, por exemplo, podem fazer o que quiser com os filhos? Pensa um minuto. Um segundo, pelo menos, né? Um minuto talvez seja muito tempo aqui. Os pais não podem fazer o que quiser com os filhos. Qual é a regra que rege os pais? Além do bom senso, lógico. Os pais não podem, por exemplo, houve um caso muito conhecido no Brasil, lembra, Edinho, também? Aquele casal que, infelizmente, né, assassinaram a filha e tudo mais, aconteceu aqui em São Paulo e acontece outros casos no Brasil. Sim. Eles tinham autoridade de fazer aquilo? Claro Não. que não. Né? O Edinho tá meio lento hoje, a internet, né? Eu não sei o que está acontecendo, mas... Enfim. Conexão acontece, né? Mas os pais não podem fazer o que querem com os filhos, existem leis. Então veja só, aquela resposta, quem é a autoridade em casa, na escola, no país, na igreja, todas as respostas que foram dadas e que fossem dadas, elas são verdades, até uma parte. Quem é a autoridade na escola? O professor. Mas o professor pode fazer o que quiser? Então os policiais, por exemplo, vamos falar novamente agora sobre outro ponto que nós já vimos. Os policiais são autoridade na rua, lógico. Os policiais podem agir de acordo com as suas opiniões? Será que eles podem prender uma pessoa só porque a pessoa tem uma certa aparência? É claro que isso é um dos fatores,
mas não é único. Eles não podem, porque a pessoa é feia ou porque a pessoa está maltrapilha, podem prender a pessoa por causa disso. Ou porque a pessoa está cheirando alguma coisa, sei lá, opiniões. Os policiais não podem. Isso segundo a lei, lógico. O que acontece, a realidade muitas vezes é bem distante. Os professores podem ensinar o que quiserem? Infelizmente, nós vemos que existem muitos ensinos errados. Mesmo assim, os professores não podem ensinar o que quiserem. Os professores têm que seguir o que o livro dita. O livro diz, o conselho, né, das escolas é que dita, o governo é que coloca a regra que você deve ensinar como professor. Então tem um livro. E até aqui nós vemos, por exemplo, os pais não fazem o que quiserem porque tem as leis. Ah, então está escrito. Os policiais não podem agir de acordo com suas próprias opiniões porque eles devem fazer a lei ser obedecida. Então está escrito. Os professores não podem ensinar o que quiserem, por quê? Porque o que precisa ser ensinado está nos livros, está escrito. E o presidente, ou os presidentes, porque vamos ter vários ainda no futuro, né? Como tivemos já no passado, podem por si mesmos fazer novas leis? Eles até têm algumas como que eu posso dizer, algumas forças por medidas provisórias, etc., de colocar algumas leis, mas mesmo assim, tem que passar pelo Senado, tem que passar pelos deputados para que essa lei possa ser promulgada ou não, possa acontecer, ser validada, né, ou não. Os presidentes não podem fazer novas leis por causa das suas próprias vontades. Eles têm que passar por todo aquele processo. E as leis, finalmente, estão escritas. Tudo interessante, bem interessante essa parte, porque tudo está escrito. Porque então, os homens acham que podem fazer o que quiserem com a igreja. Por que não podem? Bom, a resposta também é a mesma. Existem leis para policiais, para os pais, para os professores, para os presidentes. Se existe lei para todo mundo que está investido de autoridade, então a Bíblia deve estar acima da opinião dos líderes religiosos. Isso é fundamental para nós continuarmos nossas aulas daqui para frente. A Bíblia deve estar acima das opiniões dos religiosos. Vou até, como fiz nas outras semanas, né, ou na semana passada, grifar essa parte aqui para nós seguirmos e pensar ao mesmo tempo sobre isso. A Bíblia deve estar acima das opiniões dos líderes religiosos, certo? E viver guiado por opiniões é seguir guias que conduzem à perdição. Se você então segue opiniões de homens que se dizem religiosos, está sendo conduzido à perdição. Porque, novamente voltemos ao ponto, a Bíblia, se não está na Bíblia, se somente é a opinião do pastor, do bispo, seja lá quem se intitula o quê, não importa, ele não pode dar a sua opinião. A opinião dele não tem valor na sua fé, não deveria ter valor. Se é opinião, tem que estar na Bíblia. Alguns fatos sobre a Bíblia. Por que duvidar da Bíblia? Por que duvidar que ela é autoridade? Se ninguém discute com a régua, por exemplo, ninguém discute com o valor que o dinheiro tem. Se eu pego uma nota de R$1, é difícil uma nota de R$1 hoje em dia, né? Mas uma nota de R$2. Uma nota de R$2, quem é que colocou o valor? Quem disse que vale R$2? Quem disse que com R$2 dá para comprar, sei lá, 5 pãezinhos? Quem é que colocou isso? Quem é que definiu isso? Então, por que nós não discutimos? Por que nós não questionamos? E por que muitas vezes a Bíblia é mais questionada do que as imposições que nós recebemos, por exemplo, em relação à régua? Quem é que definiu que isso aqui tem 30 centímetros e que essa é a medida de 30 centímetros? Existe, é claro, um órgão lá na França que faz isso, né? Que faz a aferição de quantos centímetros, qual é a medida válida, e todo mundo aceita. E ninguém conhece aquele órgão, não sabe nem sequer da idoneidade deles. Independente disso, todo mundo aceita. Por que nós, então, questionaríamos a palavra de Deus? Então, Edinho, tem comentários sobre isso também? Ontem até eu estava assistindo a televisão e estava falando sobre 1 quilo, que ontem eles repadronizaram 1 quilo, antes era um pezinho, eu não vi exatamente como era, e agora é escrito digitalmente, porque nós estamos chegando na era digital, inclusive em peso.
Então essa medida ela é mais exata do que era no passado, porque eles refizeram a medida com maior precisão. Outra coisa que me veio à cabeça, imagine que você é cego. Você iria colocar um cego para te guiar? Geralmente um cego ele vai usar de algo ou alguém que tenha olhos, nem que seja um cachorro. Mas ele vai utilizar uma outra coisa que o guie. E quando nós estamos confiando simplesmente no meu conhecimento ou no conhecimento de alguém, e não olhando em algo que é um padrão instituído por Deus, ou seja, quem dá a medida da nossa fé deve ser Deus. Se a gente colocar qualquer outro padrão, a gente está sendo cego guiando cego. E nesse ponto, né, Deus nos dá um mapa de como chegar até Ele, como ser salvo, como ser suprido de tudo que necessita. E Ele dá só um caminho, Ele não dá caminhos, Ele não dá alternativas. A alternativa que Deus nos dá é seguir a Bíblia conforme ela está escrita. E nós temos que ler ela, desvendar ela. Por isso que nas aulas anteriores até falamos da importância da leitura, de conhecer a Bíblia, abrimos a Bíblia, mostramos como funciona alguns detalhes que estão na Bíblia, justamente para que nós possamos começar a direcionar o caminho. Esse caminho é a Bíblia, que não há um outro caminho. Se você acredita em outra pessoa e ela está falando algo que não está na Bíblia, você está sendo cego guiando o cego. Por quê? Porque você não está olhando o padrão deixado mundialmente por todos. Assim como o metro, assim como o quilo, assim é a Bíblia também para a nossa fé, para chegar ao conhecimento da vontade de Deus. Muito bem, então vamos aos fatos que nós conhecemos sobre a Bíblia e todos devem conhecer também. Primeiro, é o livro mais antigo da humanidade. Então, se não foi destruído, desacreditado até agora, por várias tentativas que já foram feitas, e não são poucas, a Bíblia é atacada constantemente, mas continua sendo o livro mais antigo da humanidade. Existem outros livros antigos também, que você não tem nem ideia realmente de que eles são tão antigos, mas eles não têm o mesmo valor. Talvez você já ouviu falar sobre as profecias de Nostradamus. E sabe também que elas não deram certo, já que o caso da Bíblia não é desacreditada dessa maneira. Todas as profecias da Bíblia são comprovadas e de fato já aconteceram ou no máximo estão para acontecer. Algumas são poucas, na verdade, basicamente a volta de Jesus. Segundo, a Bíblia é o documento humano mais provado da humanidade. Se há um documento provado, esse é a Bíblia. De várias maneiras, cientificamente provado, geograficamente provado, geografia é uma das ciências, lógica, né? O que mais? Qualquer outra forma de prova que é possível fazer em relação à Bíblia foi provado dessa forma. Os manuscritos foram submetidos a exames para saber da existência, da veracidade, etc. A Bíblia é o livro que mais vende. Por isso que nem sequer aparece na lista daqueles livros mais vendidos de todos os tempos, ou do mês, ou do ano, ou dos 10 últimos anos. A Bíblia sempre está em primeiro lugar. Isso a qualifica também. Por que ela mais vende? É porque o que ela fala tanto agrada quanto ofende. Ela vende por causa disso também. A Bíblia, ainda mais, foi o primeiro livro a ser impresso. Quando Gutenberg inventou a imprensa, o primeiro livro que teve a honra de ser impresso foi a Bíblia, chamado até hoje em dia a Bíblia de Gutenberg. 5. Os gregos. Talvez já ouviu falar sobre esses gregos, Aristóteles, Sócrates, etc. Tem vários. Vamos assim, tem 8.000 provas da sua existência. Estou até exagerando um pouco. Que Aristóteles viveu, que Sócrates viveu, que outros viveram, tem 8.000 provas da existência deles. E o que eles escreveram é mais antigo que o Novo Testamento, por exemplo. Eles escreveram 1.000 anos, às vezes, antes de Jesus, 500 anos antes de Jesus, eles escreveram. Ninguém duvida deles, da existência deles, dos escritos deles. Por que duvidar da Bíblia? A pergunta que está à direita aí na tela. E mais, só o Novo Testamento, enquanto os gregos lá
tem 8.000 provas da existência dele, só o Novo Testamento tem mais de 25.000 provas, manuscritos, papiros, etc. Cópias e cópias da antiguidade, mais de 25.000. Então eu exagerei até lá quanto aos gregos, e mesmo assim não chega ao mínimo que seria aceitável para que a gente não contestasse mais. Mas ninguém contesta os gregos, Aristóteles, Sócrates, filosofia que eles falaram, coisas humanas. Mas o Novo Testamento tem muito mais prova, por que não acreditar então? Quando a Bíblia não é a autoridade, muitas coisas acontecem. As pessoas vão querer se guiar por visões. É uma forma que as pessoas querem se guiar espiritualmente, buscando visões para si mesmos. Anjos, vão procurar anjos, vão querer visão de anjos, vão querer enxergar anjos para poder saber qual é a vontade de Deus, mas Deus não se manifesta mais através de anjos. Eles vão querer falsos cristos. Vem muitos por aí falando que é o Cristo, e eles vão acreditar que não são nada humildes, são arrogantes, não morrem na cruz por ninguém. São falsos cristos. Falsos pastores, que usam máscaras de homens religiosos e bons, mas exploram o povo, e nós sabemos muito bem destes que existem. Sonhos. Muitas pessoas querem se guiar através de sonhos. É uma forma, quando a Bíblia não é autoridade, as pessoas querem buscar sonho, mas sonho é uma coisa absurda. Claro que Deus usou isso também, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Mas olha o contexto e olha aqui, os sonhos se cumpriram. Nem todos os sonhos humanos se cumprem. Nós sabemos bem disso. Resultado disso, haverá perdição no caminho. As pessoas chegam a um caminho que não tem mais para onde ir. Eles não sabem para onde ir. Então, tenha a Bíblia como a sua única autoridade de fé. Única autoridade de fé. Porque, veja só o que Jesus diz. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, que é dele ali, né? De Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Então leia, apesar de nós termos todos esses fatos em relação à Bíblia, o livro mais vendido, mais antigo, mais provado, dá para acreditar, humanamente falando, dá para acreditar, mesmo assim, leia a Bíblia, examine a Bíblia. A Bíblia, o autor de Hebreus fala que a palavra de Deus é afiado como uma espada, mais afiado que uma espada de 2 gumes, cortando dos 2 lados. Então afia a sua fé através da Bíblia. É pela palavra de Deus que nós ganhamos os recursos. Então nós vamos falar daqui para frente sobre como o Velho Testamento chegou até nós e posteriormente a gente vai falar como que o Novo Testamento chegou até nós. Vamos começar então pelo Velho Testamento. O Velho Testamento tem 39 livros, nós já sabemos disso, constituído de leis, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, história, que também a lei conta algumas histórias, várias histórias na verdade, mas depois vem a história do povo de Israel, mais especificamente, da viagem deles que eles fizeram até chegar à Terra Prometida. Nesse meio tempo também aparecem os profetas. Os profetas são 17 livros assim de profecias que nós temos. E também alguns cânticos, salmos, como Salmos é um livro de cântico do Velho Testamento. Alguma sabedoria, como Provérbios, Eclesiastes, Cantares, né, nós temos também. Essa é a composição do Velho Testamento. Mas como chegou o Velho Testamento até nós? Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, como você pode ver na tela. Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Acompanhe a leitura conosco. Há muito tempo, Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Então assim chegou o Velho Testamento até nós. Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Bem, vamos desenhar isso? Como seria? Deus falou. Então veja só lá. Deus falou. Tudo começa com Deus. Sempre as coisas começam com Deus. O mundo começou com Deus. Quando o homem se perde, começa a ser reabilitado com Deus. Deus toma atitude. Deus falou não só uma vez. Deus falou muitas vezes e também maneiras. Deus usou inúmeras maneiras. Ele usou várias maneiras para falar com o homem. Deus falou aos antepassados.
ao povo judeu. Esses antepassados, mais especificamente, que a passagem está se referindo, é ao povo judeu. Deus falou ao povo judeu, especificamente, e através dos profetas. E eles escreveram. Eles não ficaram guardando a mensagem para si mesmos. Eles não comercializaram a mensagem. Quando isso aconteceu, foram punidos. E aconteceu de ter profeta que tentou comercializar, vender a palavra de Deus. Imagino que você sabe o que é isso. Talvez você consiga até lembrar de alguma denominação que tenta vender a palavra de Deus. Se você quer ser abençoado, tem que fazer isso, comprar aquilo, né? Água e objetos, etc. Isso é vender a palavra de Deus. Não é conhecimento como comprar um livro, não é. Não estou defendendo a minha parte, mas ao mesmo tempo é a lógica, né? Mas vamos falar um pouco sobre os profetas. Os profetas, eles eram homens como nós? Sim, eram homens como nós. Sujeitos aos mesmos sentimentos, aos mesmos sofrimentos, às mesmas dores que nós temos. Eram homens como nós. Você conhece muita gente por aí? Não sei se você conhece muita gente. Tem alguns amigos, colegas, desafetos até. Você conhece o ser humano? Então, se você conhece, você sabe que homens erram, mentem, inventam, enganam, etc. Então, já que os profetas eram homens como nós e homens fazem tudo isso, como saber que eles não inventaram tudo? É justa a pergunta, não é verdade? Como é que nós vamos saber que os profetas não inventaram tudo? Será que eles não erraram, não mentiram, não inventaram, não enganaram? E assim escreveram, e isso é o Velho Testamento ou o Novo Testamento? Como nós podemos saber? Bom, a passagem está aí na sua tela. Porque você talvez um dia seja questionado, e até as pessoas usam esse artifício dizendo: a Bíblia foi escrita por homens. E então, como que você vai se defender? Porque os profetas realmente eram homens como nós, e a Bíblia até revela alguns erros de alguns desses profetas. Então veja só essa passagem. Antes de mais nada, então antes de qualquer coisa, o que você precisa? Saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Antes de qualquer coisa você tem que saber disso. Se é profecia, está na Escritura, então não é uma interpretação pessoal. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. O ser humano não tem capacidade para produzir a palavra de Deus. Se é profecia, é a palavra de Deus. Mas homens falaram da parte de Deus, impelidos ou movidos pelo Espírito Santo. Imagine então que eu tenho uma caneta. Eu já te mostrei até a minha caneta aqui, que eu tenho. Essa é a caneta. Imagina que eu tenho só essa caneta e eu quero usar essa minha caneta de estimação. Essa caneta escreve bem, ela é macia e ela foi bem cara. Não é o caso dessa caneta, é lógico, mas eu estou dando como exemplo. Imagine então que essa caneta cai no barro. Sei lá, cai no estrume. Pior ainda, né? Mas eu quero usar essa caneta. O que eu faço? Eu vou ter que fazer... você sabe mais ou menos o que? Tem que colocar a mão lá no barro, colocar a mão lá na sujeira e tirar a caneta. É o suficiente? Não, ela vai estar cheirando mal, ela vai estar suja, vai sujar a minha mão também. Então eu vou pegar essa caneta e vou lavar essa caneta. Quando ela estiver limpa novamente, aí eu seco minha mão, seco a caneta e eu posso usá-la. Assim foram os homens, assim foram os profetas. Os profetas, essa caneta sozinha, por si mesma, ela não pode produzir escrita. Já viu uma caneta escrever sozinha? Isso é um truque de mágica, mas eu não sei fazer. Mas você sabe que existem truques que enganam as pessoas. Mas nesse caso dessa caneta, ela não escreve sozinha. Por quê? Porque eu não sei fazer esse truque. Mas mesmo se eu soubesse, ela não estaria escrevendo sozinha. Ela estaria sendo movida por minha vontade, por meu truque. Mesmo assim. Da mesma forma, o homem sozinho, ele não pode fazer ou produzir a vontade de Deus. E você pode ver nessa passagem. Antes de mais nada, você tem que saber então que antes de mais nada, é o começo, você tem que começar por aí. Que antes de qualquer coisa, você precisa saber que se é profecia, está na Escritura, não é pessoal, não é particular a interpretação. Então, novamente vendo aqui essa folha, uma folha em branco, e agora eu vou escrever nela. Você pode ver dos dois lados que está em branco. Mas eu vou, espero que essa caneta escreva, né? Opa! Ela começou a escrever e deu uma falhada aqui, por incrível que pareça, Edinho.
É prova de que eu não uso caneta por muito tempo mesmo. Mas ela está colaborando agora. Pensei que ela ia me decepcionar, mas não decepcionou. Veja só, eu escrevi isso aqui. Agora a pergunta é, quem escreveu isso aqui? Eu escrevi meu próprio nome ou foi a caneta que escreveu o meu nome? E aí, Edinho, me ajuda nessa? Olha, eu acho. Eu acho que você escreveu o seu nome usando a caneta. Mas você Opa! É. não teria como escrever se você não fizesse. Se você colocasse Então, a caneta no papel, ela não se escreveria. eu vou tentar isso aqui, colocar ela aqui no papel em cima, ela não escreve sozinha, né? Dá ordem para ela Vai lá, agora. caneta, escreva. Aí, Escreva o nome do não Edinho. funcionou. Acho que E esse é como o que problema. funciona, então? Pois é, eu tenho que pegar essa caneta com a minha força, não precisa muita força, né? E Sim. escrever. Agora você sabe que eu já escrevi, opa, aqui está. Eu já escrevi alguma coisa aqui, agora eu vou continuar escrevendo mais alguma coisa aqui. Para provar também que eu sei escrever, isso é uma outra coisa. Então, veja só, eu movi essa caneta e ela escreveu. Então isso, o que quer dizer tudo isso? Quer dizer que, antes de mais nada, nós sabemos que se é palavra de Deus, se é profecia da Escritura, não é uma coisa pessoal e particular. Jamais qualquer profecia teve origem na vontade humana. O homem não consegue produzir. O homem sozinho, o homem é como essa caneta aqui. Sozinho ele não escreve nada. Mas, quando colocado na mão de Deus, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Assim como se essa caneta tivesse caído no chão, na sujeira, e eu limpei, é isso que Deus fez. Deus pega o homem, Deus limpa o homem, e Deus usa o homem para produzir a sua vontade, porque o homem sozinho não produziria a vontade de Deus. É isso que Nesta nós ilustração, nós somos nós não. Esses profetas são a caneta, né? Sim, E de exatamente. certa forma, nosso coração é o papel. E de certa forma nós também, né? Todos assim. nós. Não fazemos nada se não for pela vontade de Deus. Não fazemos a Exato. vontade de Deus por nós mesmos, né? Quando Então, fazemos algo ao contrário, nós não estamos sendo utilizados por Deus. verdade, é isso aí. Então, antes de mais nada, é isso que a gente tem que saber. Que uma caneta não escreve sozinha, assim como uma pessoa não produz a vontade de Deus. Então, veja só, coloque uma pessoa religiosa por si mesma. Ela toma as decisões, ela diz o que fazer, ela define as regras da denominação. Aí você tem visto o que acontece, né? Eu espero que você tenha visto. Mas quando você pega uma pessoa e fala para ela, siga a palavra de Deus. E é o que nós fazemos e estamos fazendo com você também. Siga a palavra de Deus. Então o que acontece? Nós estamos sendo impelidos, movidos pelo Espírito Santo. Então, os profetas, eles foram movidos pelo Espírito Santo para escrever. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, assim chegou até nós o Velho Testamento. Recapitulando, né, essa parte, como nós precisássemos falar isso, foi assim, Deus falou muitas vezes de várias maneiras para os antepassados, que nesse caso são os profetas, ou melhor, o povo judeu, esse é o alvo da mensagem de Deus, mas para falar para eles, Deus usou os profetas, e os profetas escreveram, eles não inventaram nada, eles escreveram isso, e nós sabemos aqui, através dessa passagem, peguei a passagem errada, voltei um pouco ao invés de ir para frente, sabemos que eles foram impelidos pelo Espírito Santo, e que eles foram movidos, então, para escrever. E a Bíblia, assim, é a palavra de Deus. Então, se alguém um dia falar para você, mas a Bíblia foi escrita por homens, você diz, é verdade. Mas esses homens foram movidos pelo Espírito Santo de Deus. E explica tudo, como eu fiz esse exemplo da caneta, você pode também falar para as pessoas da mesma forma, como que Deus usou os profetas. E agora é o Novo Testamento. Nós temos o Velho Testamento e vimos como chegou até nós. E o Novo Testamento, como chegou até nós? Da mesma maneira, abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 2. Hebreus, capítulo 1, versículo 2. Então, Jesus pessoalmente falou as palavras do Novo Testamento aos apóstolos e discípulos. E eles registraram escrevendo tudo o que Jesus mencionou. Tudo o que Jesus ensinou. Mas Jesus não disse tudo. Eles não estavam prontos para entender. Nós vamos ver isso, resumindo, né, esse próximo ponto que nós vamos ver. Então, aqui, Hebreus, capítulo 1, versículo 2, o autor de Hebreus está dizendo, nestes últimos dias, já naquele tempo, vamos tomar como cerca de 2000 anos atrás,
Deus, né? Então é lógico, quem está falando, quem fala a palavra de Deus é Deus. Nestes últimos tempos, falou-nos por meio do seu Filho, falou-nos por meio do Filho. Deus falou por Jesus Cristo, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Lembra da aula passada, que nós perguntamos quem é Deus? Vimos então que o Verbo de Deus é por meio dele que todas as coisas foram feitas. Então, nós sabemos que, através do Filho de Deus, que é o Verbo de Deus, todas as coisas foram feitas, inclusive o universo, tudo. Então, vamos falar ainda sobre o mover do Espírito Santo. Depois de Jesus, digamos assim, vamos resumir. Jesus viveu entre nós, pregou entre nós, seres humanos, isso no passado, foi morto na cruz, sepultado e ressuscitou. Quando ele ressuscitou, até um pouco antes, ele já tinha prometido o Espírito Santo para os apóstolos. E eles receberam o Espírito Santo. Então, depois de Jesus, veio o Espírito Santo para... Veja João capítulo 14, versículos 25 e 26. João capítulo 14, versículos 25 e 26. Essa passagem diz o seguinte: tudo isso é Jesus falando, tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Então, enquanto Jesus estava com os apóstolos, ele disse tudo o que disse. Mas o Conselheiro, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Vamos até grifar essa parte, né? Veja só, Jesus disse que o Espírito Santo viria, que seria enviado em nome de Jesus. O Espírito Santo viria ensinar todas as coisas. Ensinar todas as coisas. E também fez com que eles lembrassem tudo o que Jesus disse. Quando Jesus diz aqui, tudo lhes tenho dito, não é para nós. Jesus não falou conosco, falou com os apóstolos. O sujeito aqui, precisamos contextualizar, o sujeito aqui são os apóstolos. Jesus falou com os apóstolos. Então os apóstolos ouviram de Jesus que o Espírito Santo viria em nome dele, em nome de Jesus. E o Espírito Santo viria para ensinar. O Espírito Santo ensinaria para eles tudo. E também fazer lembrar de tudo que Jesus disse. Então, seguindo o raciocínio dessa passagem aqui, veja só o que nós temos. Depois de Jesus, o Espírito Santo veio para... Quantas coisas o Espírito ensinou para eles? Se você lembra da passagem que nós acabamos de ler, o Espírito Santo ensinou para eles todas as coisas. Pergunta: resta alguma coisa além do que foi ensinado pelo Espírito? Será que o Espírito deixou de ensinar alguma coisa? A resposta é lógica, é não. O Espírito Santo de Deus, parte de Deus, é perfeito como Deus. Se Jesus disse que o Espírito Santo viria e ensinaria todas as coisas para eles, nossa parte é acreditar que o Espírito Santo veio e ensinou todas as coisas. Não resta mais nada. Outra pergunta: quantas coisas o Espírito Santo fez com que eles lembrassem? Então vamos lembrar, ou recapitular. Jesus viveu entre eles 3 anos e ensinou muitas coisas, por parábolas ou diretamente. E eles, depois de um tempo, começaram a escrever. Então o Novo Testamento ele começou a ser escrito muitos anos depois da morte de Jesus. Não foi na semana seguinte à morte de Jesus. Pelos estudos, o Evangelho de Marcos deve ter sido um dos primeiros evangelhos a ser escritos. E quantas coisas o Espírito fez com que eles lembrassem? Todas as coisas. Mas aonde a gente vê isso? Em João capítulo 14, versículo 25 e 26. Será que ainda há alguma coisa esquecida pelo Espírito? Vamos para a lógica também. Não. O Espírito é o Espírito Santo de Deus. Ele não esquece nada, assim como Deus não esquece nada. Se disse ali antes que ele ensinou todas as coisas, que ele fez lembrar todas as coisas, não resta mais nada. Então o Novo Testamento começou a ser escrito entre 30 a 60 anos depois da morte de Jesus Cristo. Como lembrar de coisas tão distantes? Vamos fazer um teste muito breve, muito rápido aqui. Edinho, o que você comeu nesse mesmo dia, semana passada? Ah, difícil lembrar, viu? Como assim? Faz uma semana. Eu já comi tanta coisa até lá. Imagina, você come bastante, mas
Realmente, veja como a nossa memória é. Não é verdade? Nós não somos falhos em memória? Então, a pergunta aqui, a última que nós temos é: o Novo Testamento começou a ser escrito entre 30 e 60 anos depois da morte de Jesus. Como lembrar de coisas tão distantes? A resposta também é pelo Espírito Santo. Como que uma outra coisa interessante, lembrar? João, é que a gente tem hoje o Evangelho em 4 livros, e cada um foi escrito em uma época para um público distinto, e todos eles convergem para o mesmo lugar. Ou seja, um não pegou algo para escrever olhando do outro. Ele escreveu pensando num público. Então ele contou uma história para um público, o outro veio e contou uma história para outro público, e todos convergem para o mesmo sentido, inclusive. E alguns falam, contradição aqui e ali, mas se você estudar os textos, você vai ver que não há contradições. De fato, é isso mesmo, né? Nós vemos que é uma perfeição. São só pontos de vista diferentes, mas também objetivando públicos diferentes. Como, por exemplo, o Evangelho de Mateus, ele foi escrito para os judeus. Já o de Marcos foi escrito para os romanos. E o de Lucas, na verdade, ele fez uma pesquisa, ele leu o que foi escrito antes, né? Provavelmente o Evangelho de Marcos foi escrito antes, ele conversou com Maria também, e ele escreveu para os gregos. Já o de João é um evangelho universal para todo mundo, todo o tempo, né? Então nós sabemos que então a palavra foi bem escrita e com propósito. Então, e como que eles conseguiram lembrar coisas de 30 a 60 anos? Eu, por exemplo, já tenho memórias de 30 anos atrás. E claro que não lembro de muitas delas, né? Mas se o Espírito Santo quisesse, eu lembraria. Porque, claro, o Espírito Santo não falha. Vá agora para João capítulo 16, versículos 12 e 13, que nós vamos continuar vendo sobre o mover do Espírito Santo, no Novo Testamento, é claro. Depois que Jesus veio, o Espírito Santo... desculpem, vou retomar a frase aqui. Depois de Jesus, veio o Espírito Santo para... João capítulo 16, versículos 12 e 13. Jesus novamente, pessoalmente falando, diz: tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Então veja só o que Jesus está dizendo. Jesus queria dizer muitas coisas para os discípulos ainda, não queria? Sim, queria. Mas por que ele não disse? Porque eles não iam poder entender naquele momento. Não estava no momento de entender aquilo. Mas, aí completa Jesus: quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Novamente, precisamos exercitar e fazer o contexto da passagem. Jesus diz ainda: tenho muito que lhes dizer. Este lhes dizer, quem é o sujeito? O sujeito são os apóstolos. Estes são os sujeitos para quem... apóstolos, aqui, Estes são os sujeitos da passagem. Dentro do contexto, nós estamos vendo então que as palavras de Jesus foram dirigidas pessoalmente para os apóstolos. Pessoalmente, ele estava lá com eles. Mas, quando Jesus não estivesse mais com eles, o que aconteceria? Seria enviado o Espírito da verdade. E o Espírito guiaria a toda verdade. Novamente, vamos grifar bem: toda verdade. O Espírito Santo guiou os apóstolos a toda a verdade, e eles escreveram. Porque o Espírito Santo não veio falar de si mesmo. Falou apenas o que ouviu, e também anunciou o que estava por vir. Isso é importante, são informações importantes que nós temos. Isso está em João capítulo 16, versículos 12 e 13. De uma maneira diferente até, vamos olhar novamente com perguntas essa passagem. João 16, 12 e 13, a leitura que acabamos de fazer. A quanta verdade o Espírito guiou eles? A passagem diz: toda verdade. Então foram guiados a toda a verdade. Não foi uma parte da verdade. Então toda a verdade está registrada nas páginas do Novo Testamento. Será que o Espírito deixou alguma verdade sem que eles soubessem? Lógica, nós temos o Espírito Santo, nós sabemos que ele não erra, ele não esquece nada. Quando a palavra de Deus diz que Jesus disse para eles que o Espírito guiaria todas as verdades,
e eles já ouviram e escreveram? Então nós temos, não tem nenhuma verdade que eles não sabiam naquele tempo já. Não é porque nós estamos em 2018 e eles estavam lá no primeiro século, no ano zero da nossa era, né, quase, né, no ano 33, que é quando Jesus morreu, ou no ano 60, que seja, né, quando eles escreveram aquilo tudo, não é por isso que eles sabiam menos do que a gente. Pelo contrário, não sabiam menos. Quantas coisas o Espírito Santo disse para eles? A passagem... O que vale lembrar, João, pode falar, Ed. O que vale lembrar é que a época que eles escreveram, eles não estavam escrevendo sobre ciências, por exemplo. Então não adianta você querer falar, não, mas então vamos abrir a Bíblia lá para ver como é a evolução do homem. Os evolucionistas talvez falem, né? Ou alguém que não queira acreditar fale, não, mas eles não citaram sobre os movimentos naturais do Sol, enfim, várias coisas assim. Não é sobre isso que o Espírito Santo estava guiando a eles. Ele estava guiando a toda a verdade. Mas qual é essa toda a verdade? Toda a verdade, neste caso, é a salvação por meio de Jesus Cristo. Não era outra coisa. E eles não falavam de si próprios. Você vê, a partir da morte de Jesus em Atos, onde vai transcorrendo a mensagem vinda após Jesus, você vê que nenhum deles fala, eu falo assim porque eu quero assim, ou porque o Espírito me revelou. Eles não falam isso. Eles simplesmente falam o que é importante para que as pessoas cheguem ao entendimento e ao conhecimento de Deus. Você não vê eles fazendo curas e milagres simplesmente para atrair multidões. Todas as coisas que estão escritas na palavra de Deus, elas têm um objetivo e elas sempre direcionam para a mensagem da Bíblia. Então, quando alguém faz alguma coisa assim, a gente tem que, de fato, pôr à prova, questionando o que eles faziam e o que essas pessoas hoje dizem que fazem. Será que é a mesma coisa? E apesar disso, os cientistas não conhecem tanto quanto a palavra de Deus. Não. A palavra de Deus está acima, inclusive, da ciência, né? Mesmo que eles digam isso, aquilo, são teorias. A Bíblia não trata de teorias, trata de fatos. Quantas coisas o Espírito Santo disse para eles? Então tudo nós temos já tudo no Novo Testamento. Então será que o Espírito Santo esqueceu alguma coisa? Não tem sentido pensar dessa maneira. E outra pergunta que você deve responder para você mesmo. Você duvida do Espírito Santo? Pense bem nessa resposta. Não duvide do Espírito Santo. Então, tudo está na palavra. Agora vamos até ser mais específicos. Tudo que nós precisamos para a salvação está no Novo Testamento. O Espírito Santo veio para anunciar as coisas que haveriam de vir. Até o futuro está na palavra. Então, na palavra escrita, que é o Novo Testamento agora, estamos falando, temos tudo o que é necessário para saber sobre o futuro. Mas a pergunta é, o que precisamos saber sobre o futuro? Afinal de contas, o que precisamos saber sobre o futuro? Não precisamos saber muita coisa, pelo contrário. Mateus, capítulo 6, versículo 25, você pode ver lá, Mateus, capítulo 6, do versículo 25 até o versículo 34, uma passagem bem conhecida até, fala, Jesus falando sobre isso, né? Sobre as coisas do futuro. E será que Deus quer que nós saibamos as coisas do futuro? Essa é uma questão que nós precisamos levantar. Para a gente meditar, eu trouxe um filminho para falar sobre essa passagem. Não está lá literalmente essa passagem de Mateus capítulo 6, mas é aquela passagem que você já conhece, que Jesus, né, senta e fala para eles sobre as coisas mais importantes da vida e fala para eles, não se preocupe com essas coisas. E no versículo 33 dessa passagem de Mateus 6, 33, ele diz, buscar, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça. E aquelas coisas que ele mencionou seriam acrescentadas. Então assistam comigo um pequeno vídeo, para ser até um pouco mais dinâmico, né, para a gente falar sobre esse ponto, sobre buscar o reino de Deus em primeiro lugar. A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo, o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos.
descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Muito bem, espero que você tenha gostado dessa forma de apresentar, mas nós estamos falando aqui sobre Mateus capítulo 6, do versículo 25 até o versículo 34, e estamos falando sobre esse ponto, né? Sobre o futuro, inclusive. Até o futuro, se você precisa, se Deus acha que você precisa, já está no Novo Testamento. Então temos na palavra toda a inspiração de Deus, tudo o que Jesus disse. Nada é esquecido pelos apóstolos, nada é esquecido por causa do Espírito Santo, lógico. Toda a verdade revelada, até coisas do futuro. Então nós aprendemos nessa passagem que nós não precisamos do futuro. Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34. As 3 coisas mais importantes da vida ditas por Jesus: comida, bebida e roupas. Jesus diz ainda assim: não se preocupe. Ninguém vive sem comida, bebida e roupas, água, né, e roupas. Mas mesmo assim Jesus diz: não se preocupe. Exemplos. Jesus dá exemplos. Os passarinhos não plantam, não colhem, não guardam, e Deus cuida deles todos os dias. Você não vale mais que os passarinhos para Deus? Pergunta Jesus. As flores do campo, outra ilustração ali, são bonitas sem fazerem nada. Por que se preocupar com a falta de roupa? Às vezes a gente abre o guarda-roupa, um monte de roupa pendurada, e mesmo assim a gente diz o quê? Não tenho o que vestir. E às vezes a gente tem arroz e feijão e fala: só isso para comer? Ou não tenho o que comer? Nós somos realmente ingratos com fazemos isso. Quem se preocupa com todas essas coisas
com todas estas coisas. Mais especificamente, o que ele está querendo dizer com isso, com todas essas coisas? Quem se preocupa com comida, roupa e bebida, ou água, né? São os gentios, são pessoas sem Deus. É isso que ele está querendo dizer. E nós temos uma frase que diz, para bom entendedor, meia palavra basta. Então nós não devemos nos preocupar com comida, bebida e roupas. Precisamos ter preocupações mais como eu posso dizer, mais nobres, né? Segundo a vontade de Deus também. O nosso grande problema, realmente, é falta de fé. Não é outro senão este, falta de fé. Como compreender, inclusive, escritos mistérios na Bíblia? Ou, vou refazer a frase aqui, né? Como compreender, inclusive, mistérios escritos na Bíblia? Sim, tem alguns mistérios escritos na Bíblia, mas ela quer que você compreenda, e tem uma fórmula para a compreensão. E Efésios capítulo 3, versículo 4, diz como você consegue. Ele diz, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento da palavra de Deus, né? Então, estou aqui parafraseando nas minhas próprias palavras, mas você pode ler Efésios capítulo 3, versículo 4, o apóstolo Paulo falando, né, para os Efésios, diz, quando você lê, vai conseguir compreender a palavra de Deus. Então não existe atalho para a leitura, leia. Vamos pegar um outro ponto agora, esse ponto muito importante também, nós precisamos entendê-lo, né? Qual a relação entre o Velho e o Novo Testamento, a relação entre o Velho e o Novo Testamento. Certo? Porque nós temos dois testamentos aí. Temos um Velho Testamento, composto por profecias, história, poesia, os livros da lei, os primeiros 5 livros da lei, mas servem para a gente? Como que a gente deve usar o Velho Testamento hoje? Em relação ao Novo Testamento, qual tem mais peso? Essa é a questão que nós estamos levantando aqui. Qual a relação entre o Velho e o Novo Testamento? Muito bem, vamos a esse ponto. Na semana passada, nós perguntamos isso. Quem você vai seguir? Lembra-se de João capítulo 1, versículo 17? Que diz, a lei foi dada por intermédio de Moisés. Então temos um aqui, Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, lá em João, já no capítulo 1, ele já propõe, desafio quem você vai seguir? Porque a lei, lá o Velho Testamento, foi dada por intermédio de Moisés. Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, você tem que pensar quem você vai seguir. Opa, ficou aqui. Aí, vamos tirar isso. Algumas perguntas ou algumas coisas que nós precisamos fazer para seguir a nossa aula. Faça uma escolha abaixo. Lei ou graça e verdade? Você já deve ter feito isso lá na aula anterior, como nós tivemos aquela aula anterior. Qual você escolhe? Lei ou graça e verdade? Eu acho, assim, pela lógica, que você escolhe graça e verdade. Vou tirar isso aqui eu vou marcar para você. Eu acho que você escolhe graça e verdade. Outra coisa, quem você segue hoje? Jesus ou Moisés? Vamos colocar aqui. Opa, será que é isso mesmo? Eu acho que não. Eu acho que você marcaria, eu pelo menos marcaria isso. Eu sigo Jesus, é lógico. Moisés deu lembra-se da passagem que nós lemos, João capítulo 1, versículo 17? Moisés deu a lei. E Jesus deu a graça, desculpem a letra aí, mas... e verdade. É o que Jesus deu. Qual você prefere? Qual você quer mais? Essa é a sua escolha, você precisa fazer essa escolha. Lei ou graça e verdade? Seguir Jesus, devemos fazer como o cego que foi curado. Você lembra da passagem da semana passada? Um cego que era cego de nascença e foi curado. Ou seguir Moisés como faziam os fariseus. Você escolhe. Você pode fazer essa escolha. Você é livre para fazer essa escolha. Mas você sabe que as suas escolhas têm consequências também. Jesus deu a graça e a verdade. Moisés deu a lei. Moisés deu o Velho Testamento. Então essa é a relação que nós estamos discutindo aqui agora. O que é o Velho Testamento? Então, antes que viesse a fé, nós estamos lendo aqui, você vai poder consultar mais tarde também, assistindo gravado esse vídeo. Espero que você esteja acompanhando com a sua Bíblia também, isso ajuda. Certo?
Nós estamos lendo aqui Gálatas 3, do 23 ao 25. Então, ele diz o seguinte no versículo 23. Antes que viesse esta fé, estamos falando sobre Jesus, né, sobre o Novo Testamento para nós hoje, estávamos sob a custódia da lei e nela encerrados. Pense nessas palavras que você talvez até nem conheça, custódia, encerrados, para essa fé que haveria de vir, fosse revelada, como está o texto. Assim, a lei foi nosso tutor, até Cristo, para que fôssemos justificados por fé. E Gálatas capítulo 3, versículo 25 diz, agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Muito bem. O que é o Velho Testamento? Qual era a situação de alguém que estava debaixo do Velho Testamento? Então você pode lembrar a leitura que acabei de fazer. Todos aqueles que estavam debaixo do Velho Testamento estavam debaixo de um tutor. Então era como se a pessoa estivesse aqui lá no Velho Testamento e ela estava, de certo modo, protegida. Mas ele também diz, estavam encerrados. Encerrados significa presos. Estavam algemados ao Velho Testamento, presos ao Velho Testamento. Para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. O Velho Testamento, de uma certa forma, ele era proteção. Mas também era prisão, castigo, por causa dos pecados, logicamente. Para que a lei serviu? Para que o Velho Testamento serviu? O Velho Testamento serviu de tutor. Algumas versões da Bíblia, como a João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, dizem aio. Não confunda com alho, tá? Dizem aio. Vou melhorar esse O aqui. Assim um pouquinho melhor, né? Aio. Significa guia. Tutor ou aio significa guia. Para guiar até Cristo. O Velho Testamento serviu de guia para guiar até Cristo. Então o Velho Testamento foi guia para guiar até Cristo. O Velho Testamento serviu para guiar Cristo. Resumindo rapidamente. E ele também diz, Cristo nos libertou. Não devemos voltar atrás. Estamos livres do Velho Testamento. Jesus veio para nos libertar do Velho Testamento. Então, quando você pensar no peso entre Velho e Novo Testamento, o Novo Testamento, logicamente, tem um peso maior. É como se tivesse uma panela e agora vem a complementação, que é a tampa. Completou. Não precisa mais voltar atrás, certo? Então, para que serve o Velho Testamento hoje? Uma outra pergunta importantíssima. Para que serve o Velho Testamento hoje? Veja 1 Coríntios capítulo 10. Vou resumir aqui no versículo 6 e versículo 11. Mas é uma leitura um pouco maior, do capítulo 10, versículo 1 até o versículo 11. E lá ele conta a história do povo judeu. Tá? Eu vou rapidamente aqui olhar essa passagem, né, de uma forma que nós possamos juntos entender melhor essa passagem. Então a passagem é 1 Coríntios, capítulo, tá aí na tela você pode ver também, né, capítulo 10. Você pode ver que é do versículo 1 até o versículo 11. Estou resumindo aí, mas ele fala o seguinte, não quero, irmãos, que ignoremos que todos os nossos pais, os nossos antepassados, estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Lembra que eles fizeram aquela viagem até o Mar Vermelho e depois passaram o Mar Vermelho? Muito bem, é sobre isso que ele está falando. Passaram o Mar Vermelho. Então, em Moisés, todos foram batizados na nuvem como no mar. Então, aquela passagem pelo mar foi como uma forma de batismo. E todos eles comeram o alimento espiritual, que foi o maná, e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhavam, e essa rocha era Cristo. Aqui é uma recapitulação de histórias do Velho Testamento. Lembra que Moisés bateu na rocha e saiu água? Aquela rocha era Cristo. Moisés bateu até a segunda vez, Deus mandou bater uma vez só, e ele bateu na rocha a segunda vez, e por isso ele não entrou na Terra Prometida, porque aquela rocha era Cristo, uma representação lógica que Jesus estava acompanhando eles há muito tempo. E Jesus aparece no Velho Testamento muitas vezes. Estudos mostram isso, o estudo do Velho Testamento. Então Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Estou lendo aqui 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 11. Eu li até o 5 agora. E no versículo 6, ele diz o seguinte, no versículo 6. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós,
para que não cobicemos as coisas más como eles fizeram. Então, todas as histórias que nós vimos, eles passaram pelo mar, eles comeram maná, eles beberam da água que saiu da pedra, serve como exemplo para que nós não cobicemos as coisas más como eles fizeram. Então, o Velho Testamento hoje, para nós, serve como exemplo. E o restante da leitura diz o seguinte: não sejam idólatras, versículo 7. Não sejam imorais, versículo 8. Não ponha Deus à prova, versículo 9, como eles fizeram. Ah, se é Deus, faz isso, aquilo, aquele outro. Muita gente faz isso hoje, né? Não se queixe, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Ah, por que Deus nos tirou de lá do Egito? Lá era bem melhor, eles sempre se queixavam. E versículo 11, como você pode ver aqui na tela, já projetado aí, isso aqui é o versículo 11, tá? E esse aqui é o versículo 6. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós. Então agora entramos nós até na história, por quê? Porque é já uma aplicação da história, né, para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. O Velho Testamento hoje, então, ele serve como exemplo. Como utilizar o Velho Testamento hoje? Sabemos que a lei é boa, sabemos que o Velho Testamento é bom, mas tem que saber usar de maneira adequada. Muitas igrejas pregam só o Velho Testamento, e não sabem usá-lo. Pegam leis do Velho Testamento e muitas vezes colocam para hoje em dia como se fossem realmente a vontade de Deus. E não são. As leis do Velho Testamento não são a vontade de Deus para nós que seguimos a Jesus. Nós não seguimos mais a lei de Moisés. Nós seguimos Jesus Cristo. Mas você pode usar o Velho Testamento hoje, se for de maneira adequada. Porque hoje, para nós, ele serve como exemplo. Aqui você pode ver que é até a leitura de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Bom, e o Velho Testamento tem fim? Antes disso, vamos pensar em algumas leis. Pense em algumas leis do Velho Testamento. Circuncisão, por exemplo, a Páscoa, né, ou ofertas, sacrifício de animais, e até, inclusive, o dízimo. Todas são leis do Velho Testamento. Então quer dizer que acabaram? Sim, acabaram. Em Cristo Jesus acabaram. Porque o Velho Testamento teve um fim. Qual é o fim do Velho Testamento? Você pode ler lá na sua Bíblia, Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Quem tem fé em Cristo, para este, é o que justifica, é Cristo, não o Velho Testamento. O Velho Testamento não nos justifica. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, se você, a partir do momento que você adquire fé em Jesus, o Velho Testamento para você passa, quer dizer, já não vale mais. Você precisa seguir, então, Jesus que está, e nós o conhecemos no Novo. A fé, se você olhar em Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé vem pela pregação da palavra de Cristo. A fé não vem por obedecer o Velho Testamento, mas sim pela pregação da palavra de Cristo. É dessa maneira que a fé vem até nós. Isso é uma outra passagem que você pode ler por si mesmo. E muito bem, estamos chegando à conclusão dessa primeira parte dessa aula de hoje, sobre a autoridade. Estamos falando sobre a autoridade que a palavra tem. E essa foi a primeira parte. Nós vamos continuar na próxima aula, na semana que vem. Nós vamos continuar na próxima segunda. Mas hoje, o que nós vimos? Não sei se você ainda tem uma nota dessa. Eu tenho algumas notas até que servem de marca-página, algumas notas parecidas com essa aí, ou notas antigas. Mas é uma nota de 1.000 cruzeiros, como você pode ver. Cruzeiro ainda é dinheiro? Sim, é dinheiro sim. Mas qual é a questão? A questão é que cruzeiro perdeu o valor, não é? Cruzeiro continua sendo dinheiro, mas perdeu o valor. Por que você não pode ir ao supermercado, ao shopping com ele? Claro que pode, quem disse que não pode? Mas não vai conseguir comprar nada, só vai carregar peso, né? Porque 1.000 cruzeiros não valem nada mais, não tem mais valor. É dinheiro antigo, é dinheiro sim. Assim como o Velho Testamento. O Velho Testamento é a palavra de Deus? Sim, o Velho Testamento é a palavra de Deus, foi dado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Mas qual é a questão? A questão é que você não pode ir para o céu obedecendo
o Velho Testamento. Outra coisa, o Novo Testamento. O que acontece com o Velho quando você dá um Novo Testamento? Digamos então que eu tenho um testamento, que eu tenho uma fortuna. Não tenho, tá? Mas digamos que eu tenho uma fortuna para deixar para o meu filho. Mas o meu filho se tornou rebelde, se tornou desobediente, meu filho se tornou uma pessoa má. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um Novo Testamento. E nesse Novo Testamento, eu não vou incluir o meu filho. O Velho Testamento, as minhas vontades, a minha fortuna, continua valendo? Não. Quando eu faço um Novo Testamento, o Velho perde o valor automaticamente, simplesmente por existir um Novo Testamento. Então, acaba o Velho, um Novo Testamento, acaba com um Velho Testamento. Muito bem, então, continuamos na próxima aula. Na próxima aula nós vamos continuar. Edinho não conseguiu continuar até o fim porque a conexão dele caiu, mas não tem problema, nós conseguimos continuar a aula e chegamos até esse ponto. Recapitulando, nós vimos então hoje que a autoridade religiosa é a palavra de Deus. A palavra de Deus é nossa autoridade religiosa. Nós acreditamos que ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Deus usou homens santificados por Ele, limpos por Ele. Santificado significa isso. Deus usou esses homens santificados para que eles pudessem produzir a vontade de Deus. Porque uma pessoa sozinha não pode produzir a vontade de Deus. Para produzir a vontade de Deus, tem que ser pego pela mão de Deus e limpo e santificado pela mão de Deus. Inspirado pelo Espírito Santo. Hoje, então, nós também somos, de certo modo, inspirados pelo Espírito quando nós pegamos a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, é nossa defesa, de ataque e defesa, a palavra, é a espada do Espírito. Então, assim, nós sabemos que Deus nos conduz também pelo Espírito dessa maneira. Muito obrigado você que esteve até agora ou você que está assistindo gravado. Espero que você faça seus comentários, que você, mesmo posteriormente, está valendo. Faça comentários, faça perguntas, tem alguma dúvida? Faça perguntas. Nós não sabemos se podemos responder tudo, mas alguns de nós temos uns 3, 4 moderadores que podem responder as suas perguntas. Então não deixe de fazer as suas perguntas. Quero agradecer novamente por essa aula, você me acompanhou até agora, ou você está assistindo gravado, muito bem. Não deixe de fazer a tarefa dessa semana que nós vamos publicar lá no Facebook. Você já conhece o Facebook, foi assim que você entrou nesse grupo, Fundamentos da Fé. E na semana passada nós já fizemos isso, nós já publicamos, né? Está aqui o Facebook com Fundamentos da Fé. Na semana passada, então, nós publicamos a aula da semana passada, que foi essa aqui. Não sei se você consegue ler direito, mas eu acho que sim, mas como se precisasse, aqui está ampliado. Nós falamos sobre quem é Deus, e falamos sobre o verbo de Deus, e etc. Espero que você possa acompanhar e não deixe de procurar responder para seu crescimento espiritual também. A aula da semana também. Você pode encontrar aqui à direita, acima, também os outros arquivos que nós publicamos até agora. Exercício, um roteiro para estudo da Bíblia, e vamos publicar, além da semana passada, mais um para essa semana, referente à aula que nós tivemos hoje. Quero agradecer novamente a você que esteve me acompanhando até aqui e que tem se esforçado para aprender um pouco mais a palavra de Deus. Agradeço, dizendo também boa noite e que Deus abençoe a todos vocês. Deus chamou a seu filho Jonas, Deus chamou e a ele disse vai. Deus falou a seu filho Jonas, vai a Nínive a mensagem levar, vai a Nínive.